A paz do Senhor Jesus para você. Eu sou o pastor Maxwell Fajardo, eu sou professor da Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus em Vila Perus, em São Paulo, e durante todo esse período de pandemia nós estamos disponibilizando para você semanalmente o conteúdo das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical de nossa igreja. Lembro que nesse trimestre estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, com base na revista da Escola Dominical da CPAD. Está aqui a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É a revista que está estudando todos os versículos da carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7. A lição de número 7, cujo título é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Na lição da semana passada, nós falamos sobre a condição dos gentios sem Deus. E todas as lições são continuidade da lição anterior, né? Lógico, nós estamos passando por todos os textos da carta de Paulo aos Efésios. Mas essa lição, especificamente, tem uma relação muito forte com a lição da semana passada, né? Nós podemos dizer que essa lição de hoje, ela conclui aquilo que nós discutimos na semana passada. Então, se você não acompanhou a aula da semana passada, você tem a oportunidade de procurar aqui no nosso canal, assistir a aula. Mas primeiro, fique aqui conosco, vamos acompanhar a lição de hoje, lição número 7, e depois, havendo tempo, dá uma olhada lá na lição de número 6, que vai ser muito importante. Então nós vamos estudar no capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 19. Efésios capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 19. Eu convido você a acompanhar a leitura aqui comigo. Diz o seguinte: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Eu lembro a você que na lição da semana passada nós falamos sobre a condição dos gentios sem Deus. E sempre vale a pena lembrar que a maior parte dos leitores para os quais Paulo escreveu a carta aos Efésios eram gentios. O que isso quer dizer? Eram pessoas que não faziam parte da comunidade religiosa dos judeus. E lembramos ainda também que a cidade de Éfeso era uma cidade que tinha uma atividade religiosa muito intensa. A cidade de Éfeso tinha o grande templo da deusa Diana dos Efésios, e muitos dos irmãos que eram membros da igreja de Éfeso eram pessoas que anteriormente tinham participado deste culto de outra religião, e agora haviam se tornado cristãos. Então a maior parte dos leitores do apóstolo Paulo, eles não eram judeus, eles eram gentios. Lembrando que os judeus, eles dividiam o mundo nessas duas categorias. Existiam os judeus e todos aqueles que não eram judeus, pessoas de outras nacionalidades, eram chamadas de gentias, né? Eram os gentios. E na lição passada, nós estudamos como que os gentios eles eram retratados pelos judeus. Nós vimos como os gentios não tinham direito de participar da religião judaica, a não ser que se tornassem prosélitos, né? Os gentios não tinham a circuncisão, não tinham o pacto, né, da circuncisão, que era um pacto que existia
com a nação dos judeus. E na lição passada também Paulo sublinhou o fato de que os gentios estavam longe de Deus, sem esperança, sem Deus no mundo, distante das promessas, ou seja, Deus criou uma relação histórica com a nação de Israel, pois da nação de Israel viria o Messias ao mundo, e os gentios estavam à parte disto tudo, não porque estivessem à parte do plano de Deus, o plano de Deus sempre foi o de levar a salvação a todo o mundo, mas existia também por parte dos judeus essa tendência, essa característica de não considerar os gentios. E aí na lição passada nós falamos sobre isso. Confesso a você que à medida que a gente ia falando, já dava vontade de entrar na lição de hoje, porque como eu disse, essa lição complementa de forma muito completa a lição passada. Porque hoje o apóstolo Paulo diz como que essa situação de exclusão dos gentios, ela foi anulada, ela foi superada por intermédio do ministério de Cristo. E como é que isso aconteceu? Como é que toda esta divisão que existia entre judeus e gentios foi superada por conta do Evangelho? Então, o apóstolo Paulo começa a falar sobre isso no versículo 13. Embora a lição de hoje, a leitura bíblica em classe que a gente começou, tenha início aí no versículo 14, esse é um assunto que Paulo fala já a partir do versículo 13. E eu vou pegar aqui a minha Bíblia e ler para você o versículo 13. Lembro lá que no 12 ele estava dizendo que naquele tempo nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a situação expressa lá no versículo 12. E o que acontece no versículo 13? Mas agora, veja, nós já estudamos o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, e boa parte aqui do segundo capítulo a gente percebe como Paulo dá essas viradas, né, no seu discurso. Ele está falando alguma coisa e aí ele coloca lá uma partícula como esse mas agora, para mostrar justamente a forma como as coisas mudaram, como as coisas viraram. Né? E ele diz, mas agora, o que aconteceu? Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Muito interessante a forma como o apóstolo Paulo escolhe as palavras aqui para falar. Ele não é à toa que ele usa essa expressão, vós que estáveis longe, porque justamente era a expressão que os judeus utilizavam para falar dos gentios. Os gentios eram considerados, de fato, e era essa a expressão que era usada, era considerado o povo que estava longe. Nós estamos perto de Deus, estamos perto das promessas, e vocês estão longe. E quando um gentil, né, se tornava um prosélito, ele aceitava se circuncidar e aceitaria estar debaixo de todas as regras, de todas as ordenanças dos judeus, era usada essa expressão, olha, você estava longe e agora você quer chegar perto. Então era essa expressão. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, vocês que estavam longe, eram considerados o povo distante, o povo que estava longe das promessas de Deus, agora vocês chegaram perto. E não chegaram perto por conta das ordenanças, por conta das regras religiosas, não. Vocês chegaram perto por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem promoveu esta aproximação dos gentios. E como é que isto aconteceu? Então ele diz, no versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E por quê? Porque ele é, no versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Essa figura que o apóstolo Paulo usa, ela é muito interessante. Ele diz que Jesus, através do seu ministério, através do seu sangue, ele derrubou a parede de separação que estava no meio, entre judeus e gentios. E mais uma vez, não é à toa que o apóstolo Paulo escolhe justamente essa expressão,
derribando a parede de separação que estava no meio. Porque de fato existia uma parede literal, uma parede física. No templo em Jerusalém, o templo ele era dividido em vários espaços, em vários pátios, em vários átrios. E cada um desses átrios era separado por muros. Então tinham espaços, né, do pátio do templo onde determinadas pessoas podiam ir e outros espaços que não. Então quando entrava-se no templo em Jerusalém, no pátio do templo, o primeiro pátio era considerado o pátio dos gentios. Então os gentios eles só podiam entrar no primeiro pátio, no primeiro átrio do templo. Era chamado de átrio dos gentios. Depois do átrio dos gentios tinha um muro. Flávio Josefo diz que era um muro aí de aproximadamente 3 côvados, que dá mais ou menos ali 1,5 metro. Então tinha um muro de pedra, diz que era um muro bem grosso de pedra, que separava os gentios dos outros pátios. Então tinha o pátio dos gentios, aí tinha esse muro, e aí vinha o segundo pátio, que era o pátio das mulheres. As mulheres podiam ir até o segundo pátio. Depois tinha o terceiro, aí tinha um outro muro, aí tinha um outro pátio, que era o pátio dos judeus homens. Então, as mulheres podiam ir até o segundo pátio. Depois tinha o pátio onde os homens judeus podiam ir. E o último pátio, o último compartimento, que era dos sacerdotes. Então o templo tinha essa divisão. Era um templo que tinha aí vários muros. E onde é que os gentios podiam ficar? Os gentios eles podiam ficar antes do primeiro muro. Eles só podiam ficar lá no pátio dos gentios. E entre esse pátio dos gentios e os outros pátios, em cima do muro tinha uma inscrição, escrita em mais de um idioma, dizendo que o gentio que passasse aquele muro, ele poderia ser morto. A pena era a pena de morte. Então, de fato, quando o apóstolo Paulo fala que existia um muro de divisão, né? Ele diz aqui no versículo 14, derribou a parede de separação que estava no meio, muito provavelmente o que ele tinha em mente era de fato esse muro que existia no templo em Jerusalém e que de fato separava um povo do outro. E inclusive com essa inscrição, que quem passasse aquele muro seria morto. Inclusive o apóstolo Paulo teve uma experiência na sua vida que tem a ver com este muro. Quando o apóstolo Paulo ele foi preso em Jerusalém, lá nos últimos capítulos do livro de Atos do Apóstolo, conta toda essa longa história da prisão de Paulo em Jerusalém, até ele chegar em Roma. Um dos motivos que acusaram o apóstolo Paulo para ser preso, primeiro acusaram o apóstolo Paulo dele estar causando ali uma sedição, né? Estar causando uma revolta, um tumulto entre os judeus, por questões de ordem religiosa. E outra coisa da qual acusaram o apóstolo Paulo é que ele tinha pego um grego, né, que era Trófimo, inclusive da própria cidade de Éfeso, e disseram, olha, você introduziu um gentio no pátio dos judeus. Então, tanto esse gentio que você trouxe deve ser morto, porque você é um judeu irresponsável, que levou um gentio para dentro do pátio dos judeus. Essa foi a acusação que fizeram contra o apóstolo Paulo. E aí Paulo foi preso e o livro de Atos dos Apóstolos relata toda essa história, mas não é o nosso assunto. É apenas para ilustrar a importância que esse muro tinha lá na cidade de Jerusalém, lá no templo. Mas lógico, esse muro não era apenas um muro físico. Esse muro físico, ele era um muro que servia para representar uma divisão social, uma divisão religiosa, uma divisão muito mais forte que existia nas relações entre judeus e gentios. Não era só o muro físico no templo em Jerusalém. De fato, existia um muro nas relações entre judeus e gentios. Eles estavam, de fato, separados. Um não podia adentrar no universo do outro. E, infelizmente, essa questão dos muros é uma questão muito atual, né? Essa ideia de se separar grupos, essa ideia de se dividir, que é algo que vem desde lá da antiguidade.
E o que Cristo fez? A Bíblia diz aqui que Cristo derrubou a parede de separação que estava no meio. Quer dizer, lá no Templo de Jerusalém, essa época que Paulo escreve, o templo ainda estava lá de pé, e seria destruído alguns anos depois, né, essa barreira física ainda existia. Mas Paulo diz, olha, ela, de verdade, a barreira da relação entre judeus e gentios, do acesso a Deus, enfim, e isso não existe mais. Todos esses muros foram quebrados em Cristo Jesus. Veja, lá no templo tinha essa divisão entre judeus, homens, mulheres, sacerdotes. Cada um tinha lá, literalmente, tinha lá o seu quadrado lá no templo. Então, tinha um lugar que os gentios podiam ir, tinha um lugar que as mulheres podiam ir, tinha um lugar que os homens podiam ir, tinha um lugar que os sacerdotes podiam ir. E Cristo quebrou não só essa barreira entre judeus e gentios, mas todos os outros muros. Porque ele fez de todos nós sacerdotes, né? Quer dizer, onde só o sacerdote podia ir, que era depois lá do último muro, Cristo deu acesso a todos, derrubou essa separação entre judeus e gentios, entre homens e mulheres, todos são um em Cristo. Então, é sobre esta barreira que o apóstolo Paulo está dizendo. E assim, no versículo 15, ele continua comentando, ele diz que na sua carne, ou seja, por intermédio do ministério de Cristo, ele desfez essa inimizade. Veja, não era só a barreira religiosa, existia uma inimizade entre judeus e entre gentios. E essa inimizade consistia em quê? Ela consistia em ordenanças. Né? Diz aqui que ele derrubou essa inimizade que existia na lei dos mandamentos e que consistia em ordenanças. Veja só que coisa interessante. Os judeus, eles tinham uma lei. A lei ela foi instituída por Deus. Deus deu a lei a Moisés e Moisés transmitiu a lei ao povo. E essa lei continha várias ordenanças de caráter cerimonial. Há uma discussão aqui muito interessante a respeito da validade da lei para os dias atuais. Na realidade, a lei de Moisés ela tem um princípio geral que vale até hoje. Jesus ele resumiu a lei de Moisés em 2 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse princípio geral da lei, ele é universal, ele continua valendo. No entanto, a lei de Moisés tinha vários aspectos cerimoniais que tinham a ver com essa relação de Deus com a nação de Israel. Todos os ritos que Israel tinha que cumprir para poder se aproximar de Deus. Você pode ler, por exemplo, o livro de Levítico, que é o 3º livro da Bíblia, que descreve detalhadamente todas essas cerimônias, como é que deveriam ser os sacrifícios, como que deveria ser o procedimento dos sacerdotes. Então, é a parte cerimonial da lei, né? O próprio comentarista, pastor Douglas Batista, ele divide aqui a lei de Moisés em 3 aspectos. Ele fala da lei civil, da lei moral e da lei cerimonial. Né? Então, a lei tinha todos esses aspectos cerimoniais, né, que descreviam como que o povo deveria se aproximar de Deus. E além dessas questões cerimoniais, de todos os detalhes que estavam prescritos lá na lei, os próprios judeus criaram também algumas regras extras, né? Algumas regras além disso, que vieram do seguinte: discutia-se ali os preceitos da lei, discutia-se como que isto seria aplicado. Então, por exemplo, a lei dizia que não se podia trabalhar nos sábados. O sábado é sagrado, é o dia do Senhor. O judeu ele não pode trabalhar no sábado. Mas aí os rabinos, os mestres da lei, discutiam até o que poderia ser considerado trabalho no sábado. Então a lei diz que não se pode trabalhar no sábado. Mas o que é considerado trabalho no sábado? O próprio Senhor Jesus, ele deu um exemplo quando ele foi falar do sábado, né? Se cair um animal seu no buraco no sábado, você pode resgatar ou não resgatar?
E Jesus diz, vocês resgatam o animal, vocês se preocupam com a vida de um animal no sábado, porque não se preocupam com a vida de um ser humano. Então existiam todas essas discussões sobre as minúcias, né, da aplicação da lei, o que se podia fazer no sábado. Então, por exemplo, no sábado não se podia fazer mistura, você não podia pegar um elemento e misturar com outro, né? Isso era proibido ser feito no dia de sábado. E Jesus ele faz questão de, ao curar um cego, fazer a mistura lá, né, da saliva com o lodo para curar o sábado, para curar o cego. E isso foi feito justamente no dia de sábado. Bom, enfim, não é o nosso assunto de hoje, mas é só para mostrar que existia, além da lei cerimonial, também existia uma série de prescrições, de detalhes, de regras que foram criadas e que faziam com que esta barreira invisível entre judeus e gentios ficasse cada vez mais alta, ficasse cada vez mais profunda. E aqui o texto diz que Jesus derrubou esta barreira. E por vários motivos. Primeiro, porque a lei de Moisés não é ruim. Ela foi uma lei que foi estabelecida pelo próprio Deus. Foi Deus quem estabeleceu todas essas regras do relacionamento entre Deus e Israel. E por quê? Porque de Israel viria o Messias que traria salvação a toda a humanidade. Mas a lei, ela tinha um objetivo. O próprio apóstolo Paulo, em outros textos, vai dizer que ele disse que o fim da lei é Cristo. Nós podemos pensar em fim, tanto no sentido de ter chegado ao final, mas fim, principalmente, quando a gente fala do objetivo. O objetivo da lei é apontar para Cristo. E Cristo foi aquele que cumpriu toda a lei. Lembra que eu falei lá no início que a lei tem um princípio geral, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo? Jesus foi o único que conseguiu cumprir cabalmente todo esse princípio geral da lei. Cristo foi o único que cumpriu tudo aquilo que a lei exigia e criticou todos esses mandamentos adicionais que foram acrescentados depois e que separava as pessoas em vez de uni-las. Mas Cristo foi o fim da lei, nesse sentido de que a lei nele se cumpriu. Então não há mais a necessidade de guardar todos esses requisitos cerimoniais, todos esses detalhes, todas essas coisas que foram prescritas lá na lei de Moisés. Então, não existem mais essas divisões. Então, quando Paulo diz aqui no versículo 15, da lei dos mandamentos que consistiam em ordenança, essas coisas já não são mais necessárias, porque o objetivo da lei foi alcançado em Cristo. E veja, quando a lei foi promulgada, você pode ler isso lá no livro de Êxodo, quando Deus deu a lei ali para o povo, houve um pacto que foi feito. Foi aspergido um sangue de animal lá pelo sacerdote, Moisés ali presente, e foi dito, esse é o testamento do sangue, da aliança que está sendo feita entre Deus e vocês. E Jesus, que cumpriu toda a lei, que foi o objetivo da lei, Jesus ele falou, olha, agora eu apresento para vocês um novo testamento. Um testamento que é um testamento melhor do que aquele primeiro. É uma nova ordenança que substitui aquela primeira. Então, foi isso que Cristo fez. Então, tudo aquilo que separava em Cristo caiu por terra. E quais são as consequências disso? Então, Paulo diz aqui no versículo 16. Pela cruz, ele reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Foi por intermédio da cruz, onde ele primeiro promoveu esta reconciliação entre judeus e gentios. Mas eu gostaria primeiro de frisar o que ele diz aqui no versículo 15, que Cristo derrubou, né, todas essas leis dos mandamentos, essas ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Dos dois quem? Dos dois grupos, judeus e gentios. E aí que eu acho que é a coisa mais bonita que aparece aqui nesse texto. Porque eu estou falando já desde a semana passada sobre essa divisão entre judeus e gentios.
E talvez a nossa primeira reação seja de imaginar o seguinte: então quer dizer que os judeus eles estavam em determinada posição e os gentios estavam abaixo, ou os gentios estavam distantes, né, para usar essa expressão do apóstolo Paulo. Então, o que Jesus fez? Jesus pegou os gentios que estavam aqui embaixo e elevou a mesma condição dos judeus. Então agora os gentios têm os mesmos privilégios que os judeus tinham, e então os gentios agora são como os judeus. Né? Então o padrão era que eram os judeus, os gentios estavam abaixo do padrão, então Jesus colocou aqui os gentios do lado dos judeus. É isso? Não. O apóstolo Paulo responderia, não. Jesus não pegou os gentios e trouxe para o mesmo padrão dos judeus, igualou eles aos judeus. Pelo contrário, diz aqui que dos dois povos, ele fez um novo homem. O que isso quer dizer? Não é que ele pegou os gentios e trouxe até o mesmo nível que estavam os judeus. Pelo contrário, ele pegou os gentios e elevou tanto os gentios quanto os judeus a um outro padrão, que não é esse mesmo padrão que os judeus estavam. Ele construiu algo novo. Ele construiu um novo povo. Não é que ele tornou os gentios como judeus. Não. Ele pegou gentios e judeus e transformou numa terceira coisa. Transformou em algo diferente, em algo novo. O padrão não é mais aquilo que os judeus diziam. Não é que houve uma inclusão de todo mundo ao padrão dos judeus. Não, houve a criação de algo novo, em que tanto judeus quanto gentios passam a participar. Para mim, essa é a parte mais bonita do texto. Dos dois fez um novo homem fazendo a paz. Eu quero explicar essas duas expressões. Por que ele fala novo homem e não novo povo? Mas antes de falar do porquê homem aqui no lugar de povo, por que dos dois ele fez um novo homem, e quando talvez o ideal seria dizer que ele fez um novo povo, porque tinham dois povos, judeus e gentios. Então você vai dizer, então, ok, eu entendi essa parte. Ele não igualou os gentios aos judeus, ele fez um novo povo. Na realidade, ele não usa a expressão povo, ele fala um novo homem. E por que novo homem? Primeiro vamos explicar o significado dessa palavra novo. Para nós, na língua portuguesa, nós usamos a palavra novo com vários sentidos, com vários significados. No entanto, na língua grega, que foi a língua na qual o Novo Testamento foi escrito, existiam duas palavras diferentes para designar novo. A primeira delas é a palavra neos. O que é o neo? O neo é algo que é novo, mas é novo no sentido de algo que já existia e foi feito um novo. Por exemplo, o vídeo que você está assistindo. Esse não é o primeiro vídeo que nós produzimos aqui no canal. É um vídeo novo, mas é um novo de algo que já existia antes. Esse vídeo especificamente é novo, mas a ideia de produzir vídeos para a escola dominical, essa não é nova. Então ele é um vídeo novo, mas é um novo de algo que já existia. Esse é o neo, né? Nós usamos essa expressão neo em várias palavras da língua portuguesa. Você já deve ter ouvido falar do neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É um liberalismo novo, quer dizer, é algo novo, mas é novo de algo que já existia. A gente fala, por exemplo, lá de neopentecostalismo. É um novo, mas é um novo de algo que já existia. Então essa é a palavra neo. O que acontece é que quando Paulo diz aqui que dos dois ele fez um novo homem, ele não está usando a palavra neo. Ele não está falando de algo novo que já existia. Ele está usando a palavra kainos, ou kainos. Né? O kainos é um novo no sentido de algo até então inexistente. Quer dizer, ele não está falando de algo que já existia e que foi feito algo novo, daquela mesma espécie. Não, ele está falando de um tipo novo de coisa. Algo inédito, algo que não existia anteriormente. É nesse sentido que é o novo que ele está usando. Não é um neo. É algo extremamente novo no sentido de que nunca existiu algo daquele tipo. É o kainos.
Ele diz que dos dois povos, de gentios e de judeus, ele fez algo novo. Algo até então inexistente. Ele não fez um povo igual era aos judeus. Ele fez um tipo diferente de povo, de uma espécie que até então não existia antes. Em Cristo, Deus promoveu algo que até então não tinha acontecido na história da humanidade. E o que foi isso? E aí a gente entende por que ele usa a expressão novo homem e não novo povo. Porque a igreja não é um novo povo no sentido étnico. Porque se fosse esse novo de fazer algo novo de algo que já existia, alguém poderia dizer o seguinte, então quer dizer que Deus agora criou um novo povo. Agora não são mais os judeus que têm a primazia, que têm as promessas de Deus, agora Deus vai começar um novo povo. Então ele vai escolher um novo Abraão, vai começar uma nova descendência a partir de alguém, vai se repetir toda a história que tinha acontecido lá com Israel. E aí Paulo vai dizer, não é mais essa ideia de povo igual era lá com os judeus. O que Cristo fez foi um novo homem. Como assim um novo homem? Ou seja, uma nova humanidade. O que está em jogo aqui não é só a criação de um novo povo, um povo que ficaria no lugar de Israel. Não. O que está em jogo aqui, o que está em pauta aqui, é a criação de um novo homem, ou seja, a criação de uma nova humanidade. Deus não criou só um novo povo étnico. Quer dizer, ele não criou um novo povo no sentido étnico. Ele criou uma nova humanidade, um novo jeito de ser humano. Ou seja, até então, nós falamos isso em algumas aulas anteriores, você tinha um modelo de ser humano, que era um modelo que vem lá do velho Adão, o homem pecaminoso, o homem do pecado. Em Cristo, agora se tem a possibilidade de ser um novo ser humano à medida de Cristo. Então, com a igreja, na realidade, Deus não está só apenas criando um novo povo, ele está criando uma nova humanidade, uma nova criação. E ele diz, por isso que Paulo diz, dos dois povos, tanto de judeus quanto de gentios, ou seja, dos judeus e de todos os outros, de todos os outros povos que indefinidamente eram chamados de gentios, desses dois grupos, Deus agora fez um novo homem, uma nova humanidade, um novo jeito de ser humano. Nessa nova humanidade não vale o critério étnico. E é interessante que já passaram-se mais de 2000 anos e a gente continua criando distinções étnicas ou achando que determinado povo é superior a outro povo. Sempre parece que o povo que está em evidência no contexto internacional, parece que às vezes essas pessoas que são daquele grupo são consideradas superiores aos demais povos. Então, os europeus, os norte-americanos, enfim, parece que às vezes a gente, até que não somos parte desses povos, às vezes temos essa tendência de ver como povos superiores a, por exemplo, aos grupos indígenas, superiores aos grupos africanos, os países africanos. E aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é que não valem mais critérios étnicos, porque a nova humanidade que Deus criou a partir de Cristo, ela é feita de gente de todos os povos, das línguas, tribos e nações. É uma nova humanidade. Não há mais barreiras, não há mais muros entre nações, entre povos, porque em Cristo todos têm a oportunidade de serem um nele. É por isso que lá no Apocalipse, a Bíblia diz que nas visões do apóstolo João, lá do céu, ele via povos, né? Um grande povo que era formado por pessoas que vieram de diferentes povos, línguas, tribos, nações. Quer dizer, não há essa divisão, né, no corpo de Cristo. É por isso que nós temos o Espírito Santo
E se nós formos para alguma outra parte do mundo e encontrarmos alguém que está lá cultuando ao mesmo Deus que nós, tem o mesmo espírito, e pode ser que tenha outros costumes, tenha outra cultura, tenha outro modo até de cultuar, a sua liturgia do seu culto é diferente, mas tem o mesmo espírito que há em mim também. Então nós fazemos parte do mesmo povo. Não importa que eu tenha uma nacionalidade e ele tem outra nacionalidade, porque é o mesmo espírito que une. Então essa é a ideia do novo homem, desses dois povos distintos. Ele fez não apenas um novo povo, ele fez um novo homem. Não à toa a gente vai ver mais para frente, daqui a algumas lições, na carta aos Efésios, tem um versículo que diz que Deus faz muito mais além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Veja como o projeto de Deus aqui vai muito além da perspectiva humana. Então, o homem até então está pensando em critérios étnicos, e vem Jesus e quebra todo esse pensamento étnico e constrói um novo povo, e não apenas um novo povo, mas constrói uma nova humanidade. Ele faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. E como é que ele fez esse novo homem? Aqui tem uma expressão que Paulo ele reforça algumas vezes nesse trecho aqui que nós lemos, que é paz. Ele diz no versículo 15 que ele criou em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E depois lá no versículo 17 ele repete a ideia da paz quando ele diz que Jesus vindo evangelizou a paz. Então ele destaca muito essa palavra paz. Cristo promoveu a paz entre judeus e gentios. E aqui eu gostaria de destacar primeiro essa expressão paz, que no hebraico é shalom, e no grego, conforme destaca aqui o comentarista, o pastor Douglas Batista, é eirene. E a paz, e a gente usa muito essa palavra paz, o sentido de paz nesse texto bíblico, é um sentido de um ambiente perfeito, um ambiente de boas relações, um ambiente cordial, um ambiente de tranquilidade. E ele diz que Cristo trouxe a paz, nesse sentido de que Cristo proporcionou as possibilidades para este novo ambiente. A paz aqui tem a ver com um novo estilo de vida. E ele diz aqui que Cristo proporcionou a paz tanto a judeus quanto a gentios. Ele proporcionou uma nova forma de viver. Uma forma de viver em que é possível se relacionar com o outro, não a partir dos critérios humanos da distinção social, mas a partir de Cristo. Ele trouxe a paz. E aqui ele usa a expressão muito interessante que diz que foi Cristo quem fez a paz. Veja, isso é muito interessante. Não é que em determinado momento judeus e gentios sentaram-se ao redor de uma mesa e cada um fez uma proposta lá de paz, disse, vamos negociar aqui a paz entre nós. Não foi um projeto humano de uma parte negociando com a outra parte para poderem alcançar a paz. Não, veio uma pessoa externa, veio Cristo, que proporcionou a paz tanto entre gentios quanto judeus. Lógico, você vai dizer, mas Jesus era judeu. Mas veja, ele é o próprio Deus que entrou aqui na história humana e ele proporcionou em si a paz entre judeus e gentios. Há um comentarista que diz o seguinte, que, se eu não me engano, é no comentário bíblico Moody que eu li essa expressão, se eu estiver enganado me perdoe, mas eu vi em algum dos comentários sobre este texto, a seguinte comparação, quando diz aqui que Cristo proporcionou a paz, e Paulo diz que a paz foi feita nele, quer dizer, Jesus não apenas trouxe a paz, ele é a própria paz. E ele diz que ele faz a seguinte comparação, é como se tivessem duas pessoas brigadas, e por mais que eles tentem chegar a um acordo, eles não conseguem. E aí vem alguém de fora, que é alguém com o qual as duas pessoas têm uma boa relação. Alguém com o qual as duas pessoas amam. E esta pessoa consegue fazer com que essas duas partes que estão brigando se unam. Ele promoveu a paz. Às vezes é aquela história, o pai e o filho estão brigando.
Só que os dois amam a mãe, né? A mãe, que no caso é mãe de um e esposa do outro. E a mãe intervém, e como os dois amam a ela, por causa dela, eles promovem a paz entre si. Então é mais ou menos isso que acontece. Jesus entra e por causa dele é possível fazer esta paz entre judeus e gentios, fazer com que esses dois grupos agora estejam juntos, né? Formem este novo homem que a Bíblia está indicando aqui. Então, pela cruz, ele reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. E aqui eu quero fazer uma reflexão, porque para não ficar a ideia que eu falei agora há pouco disso, né? Então quer dizer que o padrão era o padrão dos judeus, então os judeus estavam bem com Deus e foi só uma questão de inclusão dos gentios, né? Para não termos essa ideia de que o problema era só com os gentios. Não. O texto diz que tanto os judeus quanto os gentios, tanto os judeus, os gentios que estavam longe das promessas, longe do pacto, longe do mandamento, eles tinham um problema, mas os judeus que estavam perto também tinham um problema. Porque nem mesmo guardando todos esses mandamentos, todas essas ordenanças, a relação deles com Deus também estava comprometida. E eu me lembrei, estudando essa lição, da parábola do filho pródigo. Porque um dos sentidos que a gente pode dar para a parábola do filho pródigo é justamente esse, né? Porque a gente fala a parábola do filho pródigo, mas não é só a parábola do filho pródigo. Tem dois filhos ali, e há uma lição para os dois filhos. A gente destaca sempre o filho que foi embora, mas teve o filho que ficou. O filho que foi embora estava de fato longe do pai. Não considerava o pai e está lá em Lucas 15, para quem não conhece a parábola do filho pródigo, né? O filho que foi embora não estava nem aí com o pai, não se preocupou com o pai, não tinha relação com o pai, não queria ter relação com o pai, mas teve o filho que ficou. E o filho que ficou em casa era aquele que guardava todas as regras, guardava todos os mandamentos, mas que nunca tinha alcançado o coração do pai. Tanto é que lá no final ele fica bravo porque o outro filho voltou, e o pai diz, mas filho, você está aqui dentro e você ainda não descobriu que tudo que tem aqui é seu também? Parece que você não descobriu que eu sou o seu pai. Eu não sou seu patrão, eu sou seu pai. Eu estou aqui para ter uma relação amorosa com você. Parece que você não descobriu isso ainda. Quer dizer, tinha um filho que estava perdido longe, mas também tinha um filho que estava perdido perto, que estava perdido dentro da casa do pai. Mas que nenhum nem outro tinham descoberto de fato o tamanho do coração do pai. Veja, até porque se o filho que ficou tivesse descoberto o coração do seu pai e vivesse no mesmo amor que o pai, teria recebido de braços abertos ao seu irmão, mas não foi isso que aconteceu. Então você tinha um filho perdido longe e um filho perdido dentro, perto, dentro. E o que Cristo fez? Ele trouxe a solução do problema tanto para aquele que estava longe quanto para aquele que estava dentro, para aquele que estava perto. Dos dois, ele resolveu o problema de conciliação com o pai, que tinha tanto de um quanto de outro. Porque os judeus também não estavam bem na sua relação com o pai. E que dirá os gentios que estavam longe. Então ele pegou quem estava longe, trouxe para dentro, pegou quem estava perto e acertou também as relações que estava dentro. E ele falou, agora vocês dois vão ser uma nova coisa. Vocês serão uma nova humanidade para a glória do nome do Senhor. Então vale a pena retomar aí a parábola do filho pródigo, ou melhor, para ser mais exato, a parábola dos dois filhos, que esse é o nome correto daquela parábola, que conta essa história dessas duas relações estremecidas com o pai. Uma mais gritante, daquele que vai embora, abandona tudo, é o gentio. E a outra daquele que estava dentro, mas que ainda não havia estabelecido uma boa relação com o seu pai. E a parábola do filho pródigo termina sem a gente saber o que aconteceu com os dois filhos no final da história. Quer dizer, a gente sabe o que aconteceu com aquele que retornou, mas não sabe qual foi a posição do filho que tinha ficado. Mas que no nosso caso a gente possa abraçar ao coração do pai e entender tudo aquilo que ele quer que nós façamos em relação ao nosso irmão. Então veja, uma outra coisa que eu gostaria aqui de destacar que esse texto retoma. Ele diz que primeiro, no versículo 16, que a cruz reconciliou ambos com Deus.
Ele reconciliou tanto os judeus quanto os gentios. Mas para que essa reconciliação de ambos pudesse acontecer, foi necessário que tivesse primeiro uma reconciliação do homem com Deus. Então há, conforme destaca aqui o comentarista, primeiro uma reconciliação vertical. A reconciliação entre o homem e Deus permitiu que houvesse uma reconciliação entre homens. Ou seja, só há uma reconciliação perfeita no plano horizontal se há primeiro uma reconciliação no plano vertical. O que quer dizer isso? Eu só consigo promover a paz entre os homens se eu estiver primeiro em paz com Deus. Se a minha relação com Deus estiver estremecida, eu terei maiores dificuldades em ter uma relação plena entre homens, entre o ser humano, entre aquele que está aqui. Por isso que o apóstolo João diz que aquele que não ama, aquele que diz amar a Deus e não ama seu irmão está mentindo. Porque primeiro a gente estabelece essa relação com Deus. Estando estabelecida uma relação de amor com Deus, a gente tem condições de amar o nosso irmão. E é o que não aconteceu lá com o filho da parábola, o filho que ficou, porque ele parece que não tinha uma relação de amor com o pai, por isso não conseguia amar o seu irmão. O amor a Deus nos permite que nós amemos ao nosso irmão. E para concluir aqui o texto, e vindo ele, evangelizou a paz. Ou seja, evangelizou, ele levou essa palavra de boas novas, né, aos que estáveis longe e também aos que estavam perto. Veja que coisa interessante. Tanto os que estavam longe quanto os que estavam perto precisavam da evangelização. Precisavam conhecer qual era essa boa notícia. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Esse versículo é maravilhoso. Porque lembra daquilo que eu falei, tanto dos muros que tinha no templo, das separações, dos átrios. E aí Paulo diz, agora não tem muro nenhum no templo. No templo que é o nosso coração. Todos nós juntos podemos entrar na presença de Deus. E não só na divisão entre judeus e gentios que tinham, né, mas até mesmo essa divisão dos sacerdotes com o resto do povo. Porque Cristo nos fez sacerdotes. A gente pode entrar diretamente à presença de Deus. Todos nós. Né? De ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Há um comentário que diz que quando ele fala desse ter acesso, ele está pensando justamente naquela pessoa que tinha a função de introduzir o outro à presença do rei. Se você tinha uma audiência com o rei, tinha aquele funcionário que te levava até a presença do rei para você se apresentar ao rei. Então Jesus é aquele que nos introduziu à presença de Deus, nos deu condições de nós chegarmos à presença de Deus. Dessa forma, versículo 19, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, para concluir, nesse versículo 19, ele diz que os gentios não precisavam mais se sentir estrangeiro. E dizem que uma das coisas piores que existem é a pessoa ser um estrangeiro, você estar num país diferente, numa cultura diferente, onde, por exemplo, você não conhece a língua, você não conhece a cultura, você não tem laços com ninguém que está ali, a pessoa se torna totalmente perdida. E às vezes a pessoa já está ali acomodada, a pessoa já está ali, já ganhou o seu visto, a pessoa já está, já tem as suas relações, mas às vezes pelo fato de ser estrangeiro ele não tem os mesmos direitos da pessoa que mora ali. Quer dizer, ele até já fala língua, já conhece a cultura, já tem amizades lá, mas o fato do rótulo estrangeiro faz com que ele não tenha os mesmos direitos de quem é nascido ali. E aí Paulo diz, não é mais o caso de vocês. Em Cristo vocês não são estrangeiros. Em Cristo não tem um que tem mais direito e outro que tem menos direito. Em Cristo nós somos um novo homem, um novo povo, uma nova criação para a glória de Deus. Deus possa abençoar você. Espero que esta aula tenha sido uma aula abençoadora para a sua vida. Te convido para a lição de número 8 da próxima semana, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que nós vamos concluir o capítulo 2 da carta aos Efésios. Vamos orar? Você quer orar comigo? Então eu quero orar com você e por você neste momento. Amado Deus, glorioso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor. É maravilhoso, Senhor, estudar a Tua Palavra. E só percebemos o quanto isso é maravilhoso à medida que nós estamos estudando, à medida que nós estamos falando, à medida que nós estamos lendo. E, Senhor, nós queremos te agradecer por isso. Queremos te agradecer pela vida deste Teu servo.
E cremos, Senhor, que mesmo por intermédio desses meios virtuais, eles podem ser usados para a glória do Teu nome. E creio que o Senhor é aquele que está abençoando, está alcançando a vida deste Teu servo, desta Tua serva, que está nos acompanhando a cada semana nesses vídeos. Pai querido, que o coração de cada um deles possa se sentir, Senhor, em chamas pela Tua palavra. Eles possam sentir o coração arder, Senhor, por intermédio da boa nova do Evangelho que aqui temos pregado. Que o Teu nome possa ser glorificado. Dê graça, Senhor, a esse Teu servo que está nos ouvindo, nesse período de pandemia. O Senhor conhece os problemas e as dificuldades pessoais de cada um nesse período. Que o Senhor dê força, que o Senhor possa trazer a paz que nós falamos na aula de hoje. Essa paz, Senhor, que diz lá no livro de Filipenses, que é uma paz que sobrepuja, que vai além de qualquer entendimento humano. Que esta paz possa encher, possa dominar os nossos corações para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Meu irmão, é uma alegria imensa poder conversar com você mais essa semana. Se você quiser compartilhar algo, deixe aí o seu comentário neste vídeo. E te convido na próxima semana a nos acompanhar, procurar aqui no nosso canal um novo vídeo. Se inscreva lá no canal, quando for publicado um novo vídeo você já vai saber e vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, um forte abraço e que Deus esteja aí com você.